Teve reapresentação no CT e novidades. Quais as novidades, Moisés Oliveira? Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Vitor. Vamos falar dessa reapresentação do esporte que aconteceu hoje, finalizou agora há pouco o trabalho desta tarde, e aí é visando já a estreia contra a equipe do Amazonas pela Série B. Fora de casa, o esporte tem essa estreia. E hoje, na reapresentação do esporte, contou com o retorno, né? No caso, teve até uma coletiva de imprensa do Chico, o zagueiro Chico, que fez aí, né, um bom campeonato paulista, vestindo a camisa do Novo Horizontino. Hoje esteve na coletiva de imprensa, ele teve a reapresentação, né, com o esporte, e foi uma das novidades de hoje. E a outra novidade, Vitor, e aí é uma cara nova, é o lateral esquerdo, o Dalbert. Ele tem 30 anos, na temporada passada esteve defendendo as cores do Internacional de Porto Alegre, tem uma carreira em clubes da Europa e já está no CT. Amanhã o atleta vai passar por exames, e deve ser em breve anunciado como novo jogador do esporte. O lateral de 30 anos, experiente. Eu até falava com você mesmo, Vitor, que não descartaria a contratação de um lateral esquerdo. E aí, hoje, esse atleta já esteve lá no CT, vai ser em breve apresentado pelo esporte, né? O esporte que está buscando reforçar, claro, o seu elenco para a sequência da temporada. Ele chega para disputar a vaga com o Felipinho, que vive um momento muito bom, obrigado, né? Com o esporte. E tem também o Riquelme. Riquelme, que é um atleta que veio do Vasco, teve poucas oportunidades, jogou naquele primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, mas chega aí um experiente, o Dalbert, que tem 30 anos, repetindo, vem do Internacional. Na realidade, ele, no ano passado, né, temporada passada, esteve defendendo as cores do Internacional, onde fez 10 partidas, mas tem experiência no futebol europeu. Passou na França, passou na Itália, passou no futebol português, é cria da base do Barra Mansa, né, do Rio, passou também no Fluminense e agora chega para reforçar aí o elenco rubro-negro, viu, Vitor? Eu estava aqui buscando informações do Dalbert e o que eu encontrei aqui é que ele chegou no Inter em setembro, né? Isso. Me corrija, por favor, Moisés. Exato. Fez 10 jogos e desde então, desde ali do fim do Campeonato Brasileiro, ele tá sem jogar. Então ele tá aí há 4 meses sem jogar. Tem um tempo que ele vai precisar para se condicionar fisicamente. Ainda que tenha passado esse período todo aí em atividade, com exercícios, não sei, mas vai precisar de algum tempo, né? Até para questão de ritmo. E eu estava procurando aqui as informações sobre o desempenho dele e percebi 2 coisas, Moisés. A primeira é que ele foi contratado pela Inter de Milão e depois foi emprestado 3 vezes. Exato, Vitor. E percebi que o Inter, depois da saída dele, teve ali uma movimentação para que ele fosse para o Santos. E o Santos desistiu da contratação. Então, o ponto é, qual é a condição desse atleta e a condição dessa contratação? Se foi uma oportunidade de mercado, o Dalbert quer voltar para tentar se reencontrar e aí foi um ajuste bom para o esporte, bom para o jogador, ou ele chega realmente a peso de ouro ali como um contratado internacional, né? Um cara que tem carreira no exterior e chega valorizado. Qual é o status dessa contratação aí, Moisés? Ô, Vitor, a informação que eu busquei sobre essa contratação desse lateral, que ainda vai ser anunciado, mas já está no CT, é que foi uma oportunidade de mercado. Você está corretíssimo quando fala que o Internacional tentou emprestá-lo para o Santos, e aí não andou. Ele passou 6 meses no Internacional, quando veio da Internazionale, e, de fato, foi emprestado, teve ali algumas dificuldades, e aí o esporte entende como uma oportunidade de mercado. E por que isso acontece? Vamos explicar para a torcida do esporte. Veja, o esporte tem, até hoje, está no CT, é o Igor Cariús, tá? Só que
O atleta é aquela situação que ele está punido. E havia uma expectativa para que agora em abril ele fosse liberado de vez. Só que não andou. E aí o Sport tem hoje no seu elenco o lateral Felipinho, como já falei, e o Riquelme. Tem o Chico, que está chegando, que é o zagueiro, que vira e mexe também joga como lateral esquerdo, mas não é a origem do atleta. E aí o Sport vê essa contratação do Dalbert como uma oportunidade de mercado, entendendo que o atleta tem grandes valores e que pode render aqui. Agora ele vai ter uma briga pela frente, né? Tem aí o Riquelme e o Felipinho, Vitor. Nesse caso, Igor Cariús fica fora de cogitação? Porque aí seriam 4 laterais esquerdos. Isso, veja. A questão do Igor é mais pra frente, né? Ele só vai estar livre para poder assinar com qualquer clube em agosto. Se eu não estiver enganado, até peço desculpas aqui, mas eu creio que é isso mesmo, em agosto. É que ele vai ter cumprido ali aquela sentença dele. E aí, a partir de agosto, o Igor Cariús está no CT, ele está lá. Quem for lá no CT do Sport vai encontrar o atleta lá trabalhando. Só que não tem contrato, não tem pré-contrato, não tem nada, até porque ele nem pode fazer isso. E claro, o Sport tem um campeonato pela frente, não pode aguardar a situação do Igor Cariús para sempre. É um jogador que tem um grande respeito pelo esporte. O esporte tem um grande interesse de permanecer com o atleta, mas só pode contar com os trabalhos do jogador quando ele estiver livre da justiça. Ele precisa cumprir aquela pena que foi determinado e ele precisa cumprir. Correu no STJD, não teve sucesso, e aí o esporte também tem que ir no mercado buscando aí, claro, um jogador mais experiente para jogar uma Série B que a gente sabe que precisa de atletas e que tem uma grande minutagem em campeonatos que exigem aí do jogador experiente. É o caso do Dalbert, né? Torcer para que ele renda aqui no esporte. Agora, ele passou 6 meses no Internacional, não foi tão bem, né? Não teve tantas oportunidades, está chegando aí como uma oportunidade de mercado para o esporte, Vitor. Zé, e aí eu te pergunto o seguinte, oportunidade de mercado, legal, a gente não sabe em que construção essa oportunidade de mercado se fez, né? Ou seja, quais são os valores envolvidos. Mas o atleta quer se reencontrar profissionalmente, então deve ter sido aí um negócio mais facilitado por isso, talvez financeiramente legal para o esporte. Mas aí vamos lá, Felipinho, Riquelme, você tem o Rosales que pode fazer essa função e agora chega o Dalbert. E tem lá o Igor Cariús, que em algum momento pode estar à disposição também, que alimenta a expectativa de jogar pelo esporte ainda esse ano. São 5 laterais esquerdos, Zé? Pois é, o que eu vejo é o seguinte, não é? O Riquelme e o Felipinho são 2 jogadores da mesma característica, principalmente ofensivas. Defensivamente, não é? Eles deixam um pouquinho a desejar no sentido de marcação. Então o Talbot está sendo contratado, não é, basicamente para você ter um lateral, por exemplo, você joga fora de casa, não é, contra uma equipe forte. Você sabe que pela lateral esquerda, pela forte marcação que o Talbot ele exerce, não é, ele ser um jogador de uma utilidade muito grande. O Riquelme tem problemas também que às vezes se machuca com muita facilidade, não é? Infelizmente, tem um potencial fantástico, mas tem esse problema. Então o esporte não quer correr esse risco, não é? Então você tem o Felipinho, você tem o Riquelme e você tem o Talbot agora, que eles 3, não é, vão dar as diretrizes para o treinador escalá-los ou não. Então é basicamente em cima disso aí. A contratação é feita porque você não pode ficar esperando que o mercado venha a você. Você tem que ir ao mercado. Então por isso que o Talbot deu essa oportunidade, né? O seu empresário, quem quer que seja, e fez a indicação. O treinador aceitou, não é? Porque é necessário um jogador com essas características, mesmo a gente sabendo que o improviso também acontece no esporte, como o Rosales, não é? Rosales, né? Não é? Pode Isso. ser um lateral esquerdo quando não é preciso for. Mas se você trabalha com um cara que é especialista, perna esquerda, é claro que o rendimento é outro completamente diferente. Ô Moisés, vamos falar aí sobre o destaque do campeonato paranaense que o esporte vai contratar. Isso, Vitor. Vamos dar a fonte dessa notícia, né? Dessa informação. Foi a Camila Souza, do GE, que mais cedo trouxe essa informação, no qual o esporte está fechando com esse jogador. É um atacante, 24 anos,
né, nessa temporada esteve ali defendendo as cores do Cianorte do Paraná, foi o destaque do Campeonato Paranaense, fez 10 partidas, marcou 4 gols, 2 assistências, tem 746 minutos jogados nessa temporada e, segundo a matéria, né, da Camila Souza, o atleta deve desembarcar no Recife nesta madrugada para assinar contrato com o Sport. Ele que tem passagem pelo Flamengo de São Paulo, onde começou, passou também no Nacional, no Maringá, passou no futebol japonês, no Ituano, ano passado esteve no Camboriú de Santa Catarina e nesta temporada no Cianorte. Então, um atleta jovem, né, 24 anos, o Sport ainda não confirma, né? Eu entrei em contato também com o pessoal do comitê gestor, que falou que não comenta essa situação, mas, veja, a informação é que o atleta vai desembarcar aqui na capital pernambucana nesta madrugada e que o Sport terá 50% dos direitos econômicos do jogador, né? Aproximadamente ali 2 milhões de reais, ou seja, o jogador chega para o Sport, né? A matéria também traz que chega com vínculo de empréstimo até o final da Série B, com opção de 50% dos direitos do atleta, que gira ali em torno de 2 milhões de reais. É um atleta que foi destaque, como dito agora há pouco, né? E chegando hoje, vai disputar a vaga ali com o Barleta, com o Romarinho, com a questão do Pablo Diego, né? O Tite Ortiz, porque aí no ataque do Sport o que não falta é jogadores para essa função, viu, Vitor? Olha aí, Zé, perdeu o Arthur Kaique, né, que pediu para sair para jogar lá no Criciúma e contratou o Vinícius Farias e tem a opção de comprar 50% dos direitos se no final aí da Série B o jogador render o suficiente para valer o investimento, Zé. Na verdade você contrata um atleta, né, que assim, conversando com o Tassos, ele já me deixa muito à vontade em relação à posição, jogador de beirada. Então você tem mais uma opção, porque na verdade é o seguinte, você vai precisar, não é, de todos esses atletas, por incrível que pareça. Não, está inchando o elenco. Não está inchando o elenco. Você está fazendo contratações porque você está em todas as competições, não é, que o esporte pode disputar. Copa do Nordeste, você tem Copa do Brasil e você tem Campeonato Brasileiro. Então, até parece que você, não é, está colocando um número grande de jogadores no elenco e não vai utilizá-los. Vai utilizá-los sim, porque você tem viagens, você tem lesões, você tem cartão amarelo, um monte de situações que acontecem e o treinador ele precisa escalar o time e não dá a desculpa necessária que, não, infelizmente eu não pude escalar fulano de tal, mas não é, Beltrano consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficaz. Então, opções que você tem, características de jogador você tem que ter diferentes para você conseguir, né, muitas vezes você ganhar taticamente para outra equipe, porque você tem um jogador com essa característica que possa furar esse bloqueio. Então, eu vejo que, não é, a diretoria do esporte não está dormindo nesse sentido e o elenco ele vai se fortalecendo, porque na verdade não adianta você dizer, você ir contratar um cara de 200 mil, não é, e o cara chegar e não resolver. É preferível você contratar um de 50, mas que renda o suficiente e que encarne o espírito das competições que você vai disputar. Moisés, e tem um goleiro aí com situação indefinida? Isso, antes me permita, peço até para ao amigo aí para me permitir trazer outra informação. E aí eu falei aqui mesmo no Bola na Rede que o Sport atacaria o mercado após o campeonato estadual, no caso dos campeonatos estaduais. E o Sport está fazendo isso. Aí eu recebi a informação agora há pouco que o Sport está analisando, inclusive a parceria com o grande Carlos Miguel, ele vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, porque surgiu também que o Náutico está nessa disputa, a possível contratação do Ian Silva. É um lateral direito, 28 anos, disputou o campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, tem 11 jogos na temporada, 763 minutos jogados nesta temporada, só que o atleta, além do Sport, também despertou interesse de outros clubes, o América Mineiro, o Avaí e também o Náutico. Tá? Daqui a pouco o Miguel vai trazer mais detalhes, se o Náutico fez sim ou não uma investida para esse atleta, mas que o Sport está conversando com o staff
desse jogador. É um lateral direito, 28 anos, também, quando necessário, atua como lateral esquerdo, mas o Sport está analisando a possível contratação desse jogador. Claro, tem que aguardar todo esse processo, né? Porque tem outras equipes nessa briga. O detalhe é que o Lucas Ramon, ele pediu para deixar o Sport e voltou para o Mirassol. Com isso, o Sport hoje, na lateral direita, só tem o Pedro Lima e também o Rosales. E vira e mexe, o Fabinho joga ali como lateral direito. Mas o atleta Lucas Lima acabou pedindo para deixar o Sport. Então, é natural que essa busca pelo lateral, até porque essa janela... O Lucas Ramon, né? Isso, Lucas Ramon, né? Eu falei o quê? O torcedor do Sport ficou agora suou frio. Você falou Lucas Lima. Desculpa, é Lucas Ramon. Nossa, perdão. Lucas Ramon, né? Pediu para deixar o clube e aí com isso o Sport, é natural que o Sport vá no mercado buscar a contratação de um lateral direito. Então, o Ian Silva está sendo analisado, o atleta que nessa temporada 11 jogos, Nova Iguaçu, tem passagem pelo Madureira, Rio Verde, Olaria, né? Então, um jogador que pode, quem sabe aí, dependendo do que aconteça, o Sport pode estar fechando com esse atleta também, viu, Vitor? Tá ok. Bom, essa questão do Denis, do goleiro Denis, tá indefinido, a gente aguarda essa definição, né? Tem um prazo para definir, Moisés? Ô, Vitor, o contrato dele acaba agora no dia 30 de abril, né? E o atleta em quase 2 anos, só fez 11 jogos com a camisa do Sport. Viveu muito com o DM, né? Com lesões. Ele fez o primeiro jogo dele, estreou no Campeonato Brasileiro contra o Vitória e no treino acabou se lesionando. E aí passou um bom tempo sem jogar. Quando voltou, teve ali algumas oportunidades, acabou não aproveitando com o Edson Moreira, né? E o contrato dele acabou sendo estendido porque ele teve uma lesão no joelho. E com isso, o seu contrato acaba agora no dia 30 de abril. Eu entrei em contato com o Guilherme Falcão mais cedo para falar sobre o atleta. Ele fez: olha, eu não falo sobre isso. Até porque estou aí aguardando, mas é muito pouco provável que o atleta continue no Sport, até porque hoje tem o Kaique França, que é o goleiro titular, o Thiago Couto e tem também o Jordan, que é um atleta que vira e mexe está entrando ali no time do Sport, que é comandado aí pelo técnico Mariano Souza. Então, eu acredito que o Denis não vai ficar no Sport, viu, Vitor?